Olá, bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 20 de fevereiro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Líderes dos partidos definem projetos com prioridade de votação no Senado. Comissão de Constituição e Justiça decide manter maioridade penal em 18 anos. A audiência pública hoje debate propostas sobre direito de greve no serviço público. Veja como foi a audiência ontem na Subcomissão da Verdade sobre a violação de direitos humanos contra jornalistas na ditadura. E programa Inclusão da TV Senado ganha prêmio da CNBB. Os líderes dos partidos se reuniram ontem para definir os projetos que devem ter prioridade de votação antes que comecem a Copa do Mundo e a campanha eleitoral. Os líderes partidários chegaram com propostas para as votações do semestre. Certamente nós teremos o debate sobre pacto federativo, especialmente essa discussão sobre a mudança do indexador da dívida de estados e municípios. Deveremos receber aqui a proposta do novo marco civil da internet, né? A minha prioridade é a minha PEC. É a PEC da diminuição do gasto público. Mas saíram da reunião de líderes sem uma pauta definida. O que está obstruindo o Congresso é o governo, porque é o governo que não quer votar nada. Assim, fica difícil até avançarmos com algum tema. O que me espantou na reunião de líderes é que o governo não tem prioridade. De acordo com o líder do governo, o Executivo tem sim prioridades no Senado. Uma delas que eu posso citar é a PEC do trabalho escravo, que nós queremos votar. Nós também queremos votar a questão do terrorismo. Os projetos de maior interesse do governo estão lá na Câmara dos Deputados, como o Marco Civil da Internet e o Código da Mineração. Enquanto não chegam ao Senado, a pauta aqui continua em negociação com os presidentes das comissões. Nelas estão propostas polêmicas, como a lei antiterrorismo, os projetos que punem o vandalismo nas manifestações e o novo índice de reajuste das dívidas de estados e municípios. Vamos recolher as sugestões, vamos levantar na próxima semana com os presidentes das comissões permanentes as matérias que são prioritárias em cada comissão para que nós tenhamos uma pauta. Naturalmente que esse é um ano atípico. O ideal é que nós possamos construir uma pauta que o máximo possível ela seja consensual. Ou então aquelas que são polêmicas, mas que são estritamente necessárias e urgentes de serem votadas. No plenário, a próxima votação é a da medida provisória 626, marcada para a semana que vem. A MP destina 2,5 bilhões de reais ao FIES, o Programa de Financiamento Estudantil nas Universidades Privadas. O plenário do Senado aprovou ontem a recondução de Jorge Luiz Macedo Bastos para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Ele ocupa o cargo há 3 anos. Os senadores também aprovaram 2 empréstimos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São $200 milhões para o Rio Grande do Sul fortalecer as contas públicas e $60 milhões para o Programa de Inclusão Social do Estado do Paraná. Adolescentes de 16 ou 17 anos que cometem crimes hediondos, como estupro e homicídio qualificado, devem ser punidos com base no Código Penal ou no Estatuto da Criança. A Comissão de Constituição e Justiça analisou a proposta que reduz a maioridade penal e, por maioria, decidiu que a lei deve ficar como está. A proposta apresentada pelo senador Aloysio Nunes prevê a redução da idade penal para 16 anos apenas em casos específicos, como os crimes hediondos, e mesmo assim, só após pedido feito por um promotor e aceito por um juiz da Vara da Infância e Adolescência. Pela PEC, o jovem infrator terá que passar ainda por exames para comprovar se ele tem ou não compreensão da gravidade do crime praticado. Aquele adolescente que tocou fogo no índio aqui, o índio Galdino, em Brasília, que estudava num colégio de classe média, que veio de uma família bem constituída, será que não tinha condições de entender que tocando fogo no índio ia matá-lo? O senador Randolfo Rodrigues apresentou o voto em separado pela rejeição da matéria, segundo ele, inconstitucional. Presente proposta de alteração do texto constitucional encontra óbice, claro,
nos limites impostos pela própria Constituição, ao vedar propostas de emenda constitucional que visem abolir direitos e garantias individuais. Foi um longo debate. Se um jovem de 15 anos e 11 meses cometeu um crime, nós vamos baixar então a maioridade penal de 16 para 15? E se um jovem de 12 anos cometer um crime hediondo, nós vamos baixar de 16 para 12? Não se apresenta como razoável que um ser de 16 a 18 anos cometa crimes gravíssimos, como crimes hediondos, e só crimes hediondos, e ele não possa ser responsabilizado. A separação do crime hediondo, desde que definido, de outros tipos de crime, talvez fosse um caminho. Mas eu acho que o rumo que toma essa emenda constitucional não satisfaz a necessidade que temos de encaminhar uma solução. Esse que cometeu um pequeno delito tem que ir para a recuperação diferenciada. Agora, o que cometeu 15, 20 crimes, tirou vida, como fica as famílias dessas pessoas que viram os seus entes queridos serem mortos pela 10ª vez e nenhuma punição poder acontecer? A PEC acabou derrubada por 11 votos a 8, mas o senador Aloysio Nunes já anunciou que pretende recorrer para que a matéria seja analisada também em plenário. Os presidentes do Senado e da Câmara vão marcar uma nova sessão do Congresso para analisar vetos da Presidência da República a projetos aprovados pelas duas casas. Na terça-feira, os parlamentares se reuniram em sessão conjunta para decidir se mantinham ou derrubavam 4 vetos. O mais polêmico era sobre a criação de municípios. O governo propõe um novo texto no lugar do que foi vetado. A reunião foi encerrada sem que houvesse votação. 7 itens na pauta da Comissão de Agricultura na manhã desta quinta-feira. Veja os destaques com André Luiz Rego. Destacamos 3 itens na pauta da Comissão de Agricultura. Um projeto de lei do senador Walter Pinheiro oferece descontos na tarifa de energia elétrica para agricultores que estejam promovendo a irrigação ou a criação de peixes em suas propriedades. Um projeto de lei do senador Mário Couto estende os benefícios do seguro-desemprego aos catadores de caranguejo e mariscos que estejam registrados em suas colônias de pescadores. E um último item, projeto de lei do senador Romero Jucá, trata da proteção da vegetação nativa nos ecossistemas conhecidos como lavrados. Os lavrados se assemelham a savanas e estão situados ao nordeste do estado de Roraima. Trata-se de um ecossistema único em território brasileiro e que hoje sofre com a expansão do agronegócio. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem na pauta projeto que concede isenção do imposto sobre produtos industrializados sobre insumos e equipamentos para a produção de leite. A reunião acontece às 10 horas. E hoje, à 1 da tarde, tem a audiência pública da Comissão de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação dos Dispositivos da Constituição. Parlamentares debatem a proposta sobre o direito de greve dos servidores públicos. A audiência pública vai reunir representantes de 8 centrais sindicais. Eles vão discutir com senadores e deputados o direito de greve dos servidores públicos, que já está previsto na Constituição, mas ainda precisa ser regulamentado pelo Congresso Nacional. O relator, senador Romero Jucá, entende que a greve no setor público só pode ocorrer em casos extremos, depois de esgotadas todas as tentativas de negociação. No texto, ele reduz de 15 para 10 dias o prazo para que os sindicatos comuniquem ao poder público e à sociedade a ocorrência de paralisações e defende que a participação em greves não seja usada como critério na avaliação de desempenho dos servidores. A mesa diretora do Senado anunciou que vai recorrer da decisão liminar do Supremo Tribunal Federal que liberou o pagamento de salários acima do teto constitucional a funcionários do Poder Legislativo. No Senado, são cerca de 800 servidores da ativa e aposentados. Até decisão final, a parcela dos vencimentos que ultrapassaram o limite de R$ 29 mil será entregue à responsabilidade da Justiça. Ficou decidido. A mesa diretora decidiu que, com relação à liminar que o STF deu ao Sindlege, nós vamos recorrer da decisão, vamos fazer o depósito judicial, enquanto se houve a parte contrária, os servidores
que em função disso é que a liminar foi dada. Nós temos a orientação do Tribunal de Contas que não se deve pagar, inclusive mandando descontar o retroativo. Então, para não criar mais dificuldade à frente, é melhor fazer o depósito e a Justiça, se achar por bem, pode mandar liberar. Os servidores que recebem acima do teto constitucional terão 5 dias para apresentar defesa. A mesa também decidiu deixar a cargo dos senadores a compra de passagens aéreas para missões oficiais e viagens internacionais e vai extinguir a coordenação de apoio parlamentar responsável pela emissão dos bilhetes. A mesa decidiu ainda prorrogar até o fim do ano a validade do concurso para nomeação de servidores que vence em junho. 90 aprovados devem ser nomeados ainda em fevereiro, segundo o primeiro secretário da Casa, senador Flecha Ribeiro. 2 projetos sobre o programa Bolsa Família esquentaram os debates ontem na Comissão de Assuntos Sociais. O colegiado também analisou projetos de interesse dos trabalhadores do comércio e dos idosos. O primeiro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais altera a política nacional e o Estatuto do Idoso, assegurando na legislação estudos, pesquisas e experiências de cooperação na política de atendimento aos idosos. A comissão também aprovou o projeto que garante aos trabalhadores do comércio comissão sobre as vendas realizadas. Claro que vai prevalecer ali o acordo firmado, o contrato realizado, ou mesmo o acordo ou a convenção coletiva. Mas de uma forma ou de outra, a todos será assegurado um percentual sobre as vendas. Mas a unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais acabou quando o assunto foram mudanças no programa Bolsa Família. Uma das propostas era incorporar o programa à LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. O sentido desse nosso projeto é dar segurança, como disse o senador Agripino, dar tranquilidade ao beneficiário do Bolsa Família. A partir da aprovação dessa matéria, repito, o Bolsa Família estará definitivamente incorporado ao arcabouço jurídico nacional. Repito, trazendo tranquilidade e segurança aos milhões de brasileiras que ainda precisam dessa ajuda financeira mensal do Estado. Bolsa Família já tem uma lei específica. Nós já falamos aqui sobre essa legislação. Para alguém extinguir o Bolsa Família, tem que mandar uma proposta para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional vote e promova a extinção do programa. É um programa que inclui saúde, é um programa que inclui educação, é um programa que inclui renda, formação profissional. Portanto, esse programa não pode ser colocado meramente como um integrante da assistência social. Por 9 votos a 6, a base do governo aprovou o requerimento para que o plenário do Senado decida se o projeto será analisado primeiro pela Comissão de Assuntos Econômicos. A comissão concedeu vista coletiva a um segundo projeto sobre o Bolsa Família. Ele garante a manutenção do benefício por pelo menos 6 meses aos participantes do programa que conseguirem um emprego formal. A matéria pode voltar à pauta na semana que vem. Centros de tortura a poucos metros do Palácio do Planalto eram realidade durante a ditadura militar. A revelação foi feita pelo Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal em audiência pública ontem, na Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça do Senado. Em tempos de turbulência, a tarefa de relatar os acontecimentos para a sociedade tem se mostrado perigosa. Tem sido assim nas recentes manifestações populares e foi assim também na época da ditadura militar no Brasil. Tiraram o capuz e colocaram um esparadrapo. Eu fiquei de pé e neste vão muitas pessoas sendo torturadas simultaneamente. Levei um chamado telefone, né? Foi um tapa nos ouvidos que eu fiquei desacordado um tempo. Levei choque nos testículos, na língua, nas mãos, fui violentamente torturado e ser viciado, inclusive. Houve momentos que eu me entreguei, assim, que eu achei que não ia sair dali, vivo. Já se sabe que torturas como essas aconteceram em todo o país durante a ditadura militar, mas que esses jornalistas tenham sido violados bem no centro do poder, a poucos metros do Palácio do Planalto, isso é novidade. Um relatório elaborado pela Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal
revela fortes indícios de que esses profissionais foram torturados nos ministérios do Exército e da Marinha. Alguns encapuzados reconheceram o local pelas badaladas do sino, mas um deles viu para onde foi levado. Fomos cercados por 2 veraneios e ali mesmo fomos retirados do meu carro, colocados na veraneio e levados para o prédio do Ministério do Exército. Isso aí não há dúvida nenhuma. O Sindicato dos Jornalistas apresentou à Comissão da Verdade do Senado um relatório preliminar com os depoimentos de 4 colegas torturados. O objetivo é que as investigações sejam aprofundadas e a verdade revelada. Desmontar uma lenda de que a tortura era uma coisa feita sem o conhecimento das altas autoridades militares, demonstrar na ação que não, que a tortura era uma política de Estado. Nós vamos ampliar, buscar mais informação para então depois promover uma diligência, uma visita a esses locais. O programa Inclusão da TV Senado ganhou o prêmio Clara de Assis, edição 2014, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O tema do programa, veiculado em março do ano passado, foi Populações Vulneráveis. O Inclusão mostrou a pobreza extrema em plena capital do país. Uma das reportagens mostra famílias que conseguem matar a fome dos filhos graças à ajuda de grupos de voluntários. Abastecida com panelas cheias de comida, esta Kombi faz diariamente o mesmo percurso até chegar nesta invasão para alimentar várias famílias. Hoje ninguém vai dormir com fome. Além de não ter o que comer, os 4 filhos de Ana não têm o que vestir e calçar. E ela está grávida do 5º filho. No barraco onde moram não tem nem água. Que é difícil água. E a carroça do meu marido quebrou os arreios. A miséria absoluta torna esses cidadãos seres invisíveis. Como é que o senhor se sente trazendo um alimento que vai matar a fome de tantas crianças e tantas famílias que estão aqui abandonadas? Quando a gente traz um prato de alimento que eles recebem, essa é a grande felicidade, a grande alegria nossa. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pediu. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Esse é o grande objetivo do trabalho da Casa da Sopa há mais de 40 anos aqui em Brasília. A Casa da Sopa do Itapuã recebe doações que ajudam a servir até 400 refeições por dia. Eles dão alimentos também, a gente recebe de lá óleo, arroz, feijão e tal. E o resto a gente busca com os amigos, né? E com grupos, outros grupos. O prêmio Clara de Assis será entregue à jornalista Solange Calmon, diretora do programa Inclusão, no dia 1º de maio, em Aparecida, São Paulo. A cerimônia será durante a Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.